A paz do Senhor para a igreja. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Deus também está feliz com a tua presença aqui nesta noite. Você saiu da tua casa, você saiu do teu lar com o propósito de ouvir Deus falar contigo nesta noite. Então, se foi isso que você veio fazer aqui nesta noite, pode ter certeza que você vai sair daqui desta noite de posse da tua vitória. É só você ficar com teus olhos abertos. É só você ficar com sua atenção voltada para o trono celestial. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos dizer: eu estive na igreja e Deus não falou comigo. Falou sim, mas quando Deus estava falando através da sua palavra, você estava conversando com seu vizinho de lado, você estava com o seu pensamento voltado para o teu trabalho, voltado para o teu lar, aí você não ouviu Deus falar. Lembre-se, para tudo tem um momento exato. Quando você está no teu trabalho, o seu tempo é exclusivamente dedicado ao teu trabalho. Quando você está na escola, o tempo é exclusivamente dedicado àquelas matérias. Você está ali dedicado àquele assunto. E quando você está aqui na casa de Deus, não é diferente, meus irmãos. Aqui não é lugar de se preocupar. Aqui não é lugar de se preocupar com o trabalho. Aqui não é lugar de se preocupar com o estudo. Aqui não é lugar de se preocupar com problemas. Você separou estas 2 horas. E muitas das vezes não chegamos no horário certo para adorar as 2 horas. Você separou esse tempo aqui exclusivamente para adorar a Deus. Esqueça tudo, esqueça os problemas. Aqui dentro, depois que você passa daquela porta, ali para dentro, o seu negócio é só com Deus. Aleluia, é para adorar, é para glorificar, para ficar atento a qualquer palavra. Eu te garanto, esta palavra te garante, se você ficar atento, do início, do momento que você chega aqui no culto, até o momento de você ir embora, Deus vai falar contigo. Através de cada louvor, através de cada palavra, através de cada um dos seus servos que subia aqui, Deus tem trazido uma palavra para você. Vamos meditar nesta noite um pouco. No quarto milagre de Jesus. Aleluia. Olha, meu irmão, esta passagem que vamos meditarmos agora foi a única vez que o plano de Jesus não deu certo. O plano de Jesus não deu certo. Mas, irmão Bill, que é isso? Você está dizendo que o plano de Jesus não deu certo? Quando é que Jesus faz algo para que não dê certo? Mas teve essa vez. Mas eu vou explicar, não se preocupe não. Olha, diz a Bíblia que os discípulos, Jesus, eles estavam tão atarefados, pregando por tudo quanto era aldeias, curando os enfermos, não estava tendo tempo nem de comer. Aleluia, não estava tendo tempo nem de comer. Os discípulos, juntamente com Jesus, estavam em dias de missão. Aí Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha o plano de Jesus neste dia. Não deu certo o plano de Jesus nesse dia. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: hoje nós vamos descansar. Hoje não vamos fazer a obra não. Nós vamos pegar o barco, vamos atravessar o outro lado e vamos descansar. Os discípulos ficaram alegres. Não estava com tempo nem para comer
Jesus disse: hoje vamos descansar. Até mesmo porque Cristo tinha acabado de receber a notícia que o seu primo tinha sido morto, assassinado. Jesus tinha acabado de receber aquela notícia naquele dia. João Batista tinha acabado de ser assassinado por Herodes. Aleluia. E eles resolveram ir atravessar o mar e descansar. Aleluia. Aí você pode perguntar: mas João Batista tinha acabado de ser assassinado e Jesus nem se preocupou em ir ao seu velório, ao seu sepultamento? Não, ele não foi não. Até mesmo, sabe por que Jesus não foi ao velório do seu primo João Batista? Sabe por que Jesus não foi? Porque eu ainda não vi na Bíblia Jesus ia a um velório para ele não ressuscitar aquele morto. Todo velório que Jesus ia, ele ressuscitava o morto. Por isso que ele não foi, porque a missão de João Batista estava se encerrando aqui na terra. Aleluia. Os discípulos ficaram alegres. Opa, vamos descansar hoje. Vamos descansar. Aí o que foi que fizeram? Pegaram um barco e comentaram que iam para aquele lado do mar, para aquela parte do mar, descansar. Só que alguém ouviu Jesus dizer que ia para aquele lado do mar. Então o que fizeram? Os discípulos saíram com Jesus. Não sabia qual era o lugar que ia. Chegaram ali no barco. O barco era dos discípulos. O remo era dos discípulos. As redes que tinha no mar eram dos discípulos. Mas a direção era de Jesus. A direção para onde eles iam era de Jesus. Sabe por que muitas vezes, meu irmão, o negócio não dá certo na nossa vida? Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Porque você sai da direção de Jesus. Você sai da direção de Jesus e quer tomar a sua própria direção. O barco era dos discípulos, a rede era dos discípulos, o remo era dos discípulos, mas a direção era de Jesus. Eles iam para onde Jesus queria levar. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Agora, que fato curioso. Jesus pegou o barco com seus discípulos e foram para o outro lado descansar. Quando eles chegaram do lado de lá, sabe o que aconteceu? Aquele povo que tinha ouvido Jesus falar que ia descansar do outro lado do mar, já estava lá. Já estava lá esperando Jesus. Mas como é que pode? Como é que pode? Jesus foi de barco com os discípulos. O povo foram de pé. E quando Jesus chegou do outro lado, o povo já estava lá. Como é que pode ser? Eu vou de carro, alguém vai de pé. Eu vou de carro, alguém vai de pé, e quem vai de pé chega primeiro do que eu. Como é que pode? Jesus foi com os discípulos para o outro lado do barco. Foi do mar, de barco. O povo foi de pé. Quando Jesus chegou lá, do lado de lá, o povo já estava esperando. Plano errado. O plano de Jesus deu errado. Como? Jesus tinha planejado para descansar nesse dia. Jesus tinha planejado para descansar, mas o povo já estava lá. O povo procurou Jesus e Jesus disse: não dá para descansar não, porque aquele que me procura, jamais eu lançarei fora.
Aleluia, não deu para Jesus descansar com o discípulo nesse dia. O seu plano deu errado nesse dia. Ele queria descansar, mas o povo já estava lá. Foram de pé, chegaram primeiro do que Jesus. Isso mostra quando nós queremos adorar, quando nós queremos vir aqui para a igreja adorar o Senhor, não há dificuldade, não há distância, não há problema que nos impeça de vir aqui adorarmos ao Senhor, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Aquele povo, eles foram ouvir Jesus, falar com eles. Não mediram distância, não mediram dificuldade, não mediram nada. E quantas vezes nós não queremos vir adorar o Senhor porque estamos até um pouco cansados. Aleluia, não queremos vir para a casa do Senhor porque estamos um pouco cansados. Louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Venha adorar o Senhor. Aleluia, venha adorar o Senhor. Cansado ou não, venha adorar o Senhor. Como você estiver, venha adorar o Senhor, porque a tua presença não vai ser em vão. A tua presença, o teu esforço, o teu sacrifício de chegar aqui não vai ser em vão, não, meu irmão. Aleluia. E aí então Jesus disse, não dá para descansar não. Não dá para descansar não. O povo chegou aqui e vamos ter que atender o povo. Meu plano não deu certo dessa vez de descanso. Vamos. Aí diz a Bíblia que Jesus começou a ensinar. Isso era de manhã. E deu 10 horas da manhã e Jesus ensinando o povo. Deu 11 horas, deu meio-dia, o povo com sede. No deserto não tem água. No deserto não tem água. O povo com sede, mas não estava nem aí. Estava atento, ouvindo a palavra de Deus. E dá 1 hora da tarde, dá 2, dá 3 horas, e o povo lá no deserto, atento, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Olha, meus irmãos, e muitas das vezes nós estamos aqui na presença do Senhor. O horário do culto terminar é 9 horas. Quando dá 9:01, 9:02, eu já vi muita gente aqui. Epa, o pregador, o pastor está passando no horário 9:02, 9:03, 9:04, 9:05, está querendo ir embora. Tem irmão até que pega a Bíblia para ir embora. Aleluia, porque está passando 2, 3 minutos na presença do Senhor. Aleluia, quando era lá do mundo, passava a noite todo em show, se embriagando, fazendo tudo quando era errado. Quando o dia amanhecia às 5 horas da manhã, dizia, mas a noite já passou, como a noite foi curta. Aleluia, às vezes virava o dia fazendo algo desagradável ao Senhor, bebendo, se embriagando, se prostituindo, e não reclamava. Aqui porque às vezes passa 1 minuto, 12 minutos, 13 minutos, você quer ir embora, diz que está passando o tempo. O povo ali passou o dia todinho no deserto, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, e ninguém sem reclamar, estava lá ouvindo o Senhor falar. Então não se apresse não de sair da presença do Senhor, não se apresse não. Sei que sabemos, temos horário, é 9 horas, temos que parar, aleluia. Mas se acontecer de passar alguns minutos, não fique agoniado não, não fique aperreado não. Você não está em outro lugar não, você está aqui na casa do Senhor. Você está aqui na casa de Deus. Aleluia. Aí então, e dá 4 horas da tarde, chegou até às 5 mais ou menos, segundo o texto bíblico. Quando se aproximava às 5 horas mais ou menos por aí da tarde, os discípulos de Jesus
começam a se preocupar com o povo. Começam a se preocupar porque o povo estava com fome, o povo estava com sede. E chegaram, olha, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, despede o povo, para que o povo vá comprar comida e partam, porque já está tarde. O povo está com fome, vai alguém desmaiar aqui. Aleluias. Que coisa! Querendo dizer a Jesus o que é que Jesus tem que fazer? Será que Jesus não sabe o que tem que fazer? Para aquele discípulo, Filipe, olha, Pedro era o mais ousado, Pedro era quem mais se apresentava. Mas Pedro se comportou bem nesse momento. Pedro entendeu que Jesus sabia o que fazia. Pedro ficou comportado, porque Pedro era aquele que mais estava na frente, era que mais aparecia. Mas Pedro soube procurar o seu lugar. Pedro disse: não, meu lugar é aqui, eu sei o que o mestre está fazendo. Aleluia. Você sabe o teu lugar. Você sabe o lugar que Deus te colocou aqui na casa do Senhor. Então fique no teu lugar. Você está aqui para cumprir. Você está aqui para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós queremos ensinar Jesus. Senhor, eu quero que seja assim, eu quero que seja aqui desse jeito, eu quero que o Senhor faça assim. Não, quem somos nós para querer dizermos ao Senhor? Aleluia. Quem somos nós? Eu vim de uma vez um grande pregador questionando porque Jesus, quando ele realizou o seu primeiro milagre, foi transformar água em vinho. E esse pregador questionando, dizendo: mas meu Senhor, o Senhor poderia ter curado o enfermo, o Senhor poderia ter curado um paralítico e foi transformar água em vinho. Quem somos nós? Deus sabe o que fazer, Jesus sabe o que fazer no momento certo e na hora certa. Aleluia. E Filipe foi questionar a Jesus. Aí Jesus olha para Filipe com aquele olhar carinhoso, com aquele olhar meigo, e diz: Filipe, dê vocês mesmo. Aleluia. Dê vocês mesmo pão, comida para este povo. Aí Filipe se escandalizou, disse: Senhor, mas se tivesse aqui 200 denários, não dava para alimentar esse povo. 200 denários não dava. Um denário na moeda romana era um dia de trabalho, era um dia de serviço. Isso levaria uns 6 meses de trabalho para poder dar esse dinheiro. Levaria uns 6 meses de trabalho para poder dar esse dinheiro. Mas Filipe ainda disse: não daria. Aí Jesus disse para Filipe: tendes alguma coisa aí? O que é que tendes? Aí Filipe olha aqui assim, né? Só Filipe aparece, os outros 11 discípulos não aparecem, não. Aí só Filipe está aparecendo. E eu fico curioso com o comportamento de Pedro. Pedro, que era tão ousado, não aparece em cenário, ele não aparece. Aí Pedro não, só Filipe. E daqui a pouco aparece André, o outro discípulo também. Aí que Filipe faz? Jesus disse: vê se tem alguma coisa aí, vocês têm algum pão aí, alguma coisa aí. Aí Filipe sai procurando ali por meio daquela multidão. Olha, meu irmão, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo os grandes estudiosos da Bíblia, eles acham que ali tinha para mais de 15.000 pessoas. Porque na contagem de antigamente não se contava com mulher, não se contava com criança. A contagem só era homem, só se contava por homem, não mulheres nem criança. Mas aí os estudiosos da Bíblia, eles fizeram um cálculo e botou apenas uma mulher e uma criança.
Poderia ter muito mais, chegar a mais de 20 mil pessoas. Mas ele botou um cálculo só. 5 mil homens, então vamos botar 5 mil mulheres, cada um estava, e 5 mil crianças. Podiam ser muito mais. Mas ele ficou nos 15. Nas 15 mil pessoas. Olha, alimentar 15 mil pessoas ou mais. Aí Filipe olhou assim e disse: mas mestre, o que é que vocês têm aí? Procure. Aí saiu o Filipe ali procurando no meio do povo. O que é que você tem? Tem alguma coisa aí para comer? Rapaz, não tenho nada. Um pegava a sua sacolinha, não tenho nada. E saíram os 12 discípulos procurando. Quando pensa que não, vem um dos seus discípulos, André. Encontramos um menino aqui, um jovem. Ele disse que tem um negocinho aqui, hein? Levaram ele até Jesus. O que é que você tem aí, meu filho? Abriu a sacolinha. O bichinho era o lanche dele. Ele estava preparado. 5 pães e 2 peixinhos. Estava aquele jovem. 5 pães e 2 peixinhos. Estava preparado. Ele sabia que tinha ido para o deserto, ouvir Jesus, e não foi de mão vazia, não. Ele estava preparado. Nessa nossa caminhada para o céu, temos que estarmos sempre preparados. A cada momento, a cada instante, temos que estar sempre preparados, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. E se você não estiver preparado, não vai subir não. Aí chega André, o discípulo, diz: olha aqui, Senhor, encontremos esse jovem. Chegou com a solução. André chegando com a solução. Encontramos esse jovem, mas é 5 pães. E o que é isso para tanta gente? Ele chega com a solução e na mesma hora ele coloca um empecilho. Na mesma hora ele coloca o empecilho. E o que é isso aqui? 5 pão para mais de 15 mil pessoas. Coloca o empecilho. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, um milagre não acontece na nossa vida porque nós começamos a colocar dificuldade, começamos a ver somente o lado obscuro das coisas, começamos a olhar somente as coisas difíceis e esquecemos de quem está conosco pode tudo. Quem está conosco é Jesus, Ele pode todas as coisas. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. E aquela multidão ali, ficou todo mundo querendo saber, fica todo mundo curioso. Se eu tivesse lá, se qualquer um dos irmãos tivesse lá, ia ficar curioso também, querendo saber. 5 pães e 2 peixes, só dava para um comer. Só dava para um comer e 15 mil pessoas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Aí o que é que Jesus faz? Pega aqueles 5 pães, estava na mão daquele jovem. Enquanto aqueles pães estavam na mão daquele jovem, nada aconteceu. Da mão dos jovens pegaram aqueles 5 pães e os 2 peixes, colocaram nas mãos dos discípulos. Ainda nada aconteceu. Das mãos dos discípulos pegaram aqueles 5 pães e os 2 peixes e colocaram nas mãos de Jesus. Agora o negócio vai acontecer. Agora vai acontecer. Enquanto estava na mão do jovem, nada aconteceu. Enquanto estava nas mãos do discípulo, nada aconteceu. Mas depois que foi para as mãos de Jesus, algo extraordinário ia acontecer.
Aleluia. Enquanto teus problemas estiverem nas tuas mãos, meus irmãos, não vai acontecer nada. Enquanto você estiver contando os teus problemas para mim, para A, para B, não vai acontecer nada. Mas quando você contar os teus problemas para Jesus, colocá-lo nas mãos do Senhor, Ele vai chegar com a vitória. Entrega os teus problemas nas mãos de Jesus, que Ele vai transformar em solução no tempo certo. Aleluia. Aí Jesus pega aqueles 5 pães e os 2 peixes. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, o abençoou e deu graças a Deus. E o Deus graça, o segredo é da graça, o segredo é agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado, meu irmão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Agradeça a Deus pelo teu lar. Agradeça a Deus pelo teu emprego, por tua casa, por tudo. Muitas das vezes nós só sabemos reclamar, só sabemos murmurar, esquecemos de agradecer. Isso desagrada a Deus e impossibilita da nossa vitória a chegar. Enquanto mais você murmurar, enquanto mais você reclamar, você vai ficar mais longe, mais distante da bênção. Aleluia. O segredo é dar graças. Agradeça a Deus por tudo. Jesus pegou os 5 pães, deu graças, e o povo lá agoniado, o povo tudo curioso, querendo saber o que ia acontecer. Jesus viu a inquietação e disse, chamou os discípulos e disse: manda o povo se sentar. Manda o povo se sentar, porque enquanto o negócio estiver desorganizado, eu não vou fazer o milagre, não. E o povo tiveram que se sentar. Aleluia. Sabe o que é que eu entendo? Sabe o que é que eu vejo? Sabe o que é que a palavra nos diz? Que enquanto não colocarmos a nossa vida em ordem, enquanto não organizarmos a nossa vida, o milagre não vai acontecer, não. Organiza a tua vida, coloca a tua vida no altar de Deus, coloca a tua vida no lugar certo, organize para o milagre acontecer. Aleluia. Então Jesus mandou o povo sentar, dividiu em grupos de 50 e grupos de 100. O povo foi dividido lá. Jesus mandou dividir em grupos de 50 e grupos de 100. Olha aí o tempo passando, mais de 5.000 pessoas para dividir, de 5 não, mais de 15.000 pessoas para dividir em grupos, 50, os discípulos, vem cá, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Senta aí. Olha, 15.000 pessoas. Quando é que vai terminar isso? É estreito, né? Agora 100. Vai João, vai Pedro, vai Tomé. Divide aí, bota aí. Aleluia. 100. 50. 1, 2, 3. Vai demorar demais. Sabe o que é que nós vemos isso aí? Sabe o que é que nós entendemos com isso aí? Que Jesus está testando a fé do povo, está testando a paciência do povo. Aleluia, está demorando. Jesus está testando a fé do povo, a paciência. Se Ele está demorando para o teu milagre chegar, se Ele está demorando para a tua bênção chegar, aleluia, deixa que Ele sabe o que é que está fazendo. Grupos de 100 e grupos de 50. Estava lá pronto já, os grupos de 100 e os grupos de 50. Aí eu te pergunto, e os grupos menores que eram de 50 e o grupo maior que era o de 50. Aí eu te pergunto, qual é o grupo que você está? Você está no grupo menor, que é o grupo de 50, ou você está no grupo maior, que é o grupo de 100?
Não importa qual é o grupo que você está, não importa o grupo que você está, o maior ou o menor, o importante é que você está no grupo de Jesus. Os dois grupos é o grupo de Jesus, os dois grupos são os grupos que vai para o céu. Não importa o grupo que você está, o importante é que você está no grupo de Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Nosso irmão Rubens disse 5:9, aleluia. Temos que ser obedientes. 5:9 está aqui. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. E a igreja diz amém.